Olá, aventureiro! Estamos de volta com o episódio 3 de Baki, o torneio Haitai, o seriado de 2020 do Netflix. E dessa vez vamos ver finalmente as lutas do Kaiô Supremo, o grande campeão de artes marciais do torneio de 100 anos atrás. Finalmente o aparecimento do Sr. Oliva e um pouco mais sobre o processo de desintoxicação do Baki. Eu sou o Luiz, bem-vindos ao Monstros e Aventuras. E se gosta do tema, aproveita para dar o like aqui embaixo no vídeo, inscrever-se clicando no sininho para colocar que todas as notificações vão para você e vamos embora pro tema. Primeiramente, Baki. A gente tem uma cena bem estranha, que alguns vão considerar do início, onde ele pega e recebe vários litros de água com açúcar para poder pegar e beber após o treino, né? E o que diabos é aquilo, né? Então, temos três coisas importantes para falar. No episódio anterior, eu já falei dos órgãos do corpo humano que realizam todo o processo de desintoxicação, o que inclui a pele e o fígado. E mesmo o rim e o pulmão, se pensarmos, a gente tem uma perda absurda de água, e todo o processo de eliminação de vapor da água pelos pulmões e de água diretamente de líquido por todas essas estruturas. Então, sim, existe um super processo de perda líquida durante quando você pega e aumenta o processo de eliminação de substâncias através dessas vias, e você vai precisar reidratar. Lembrando que a hidratação ela não pode ser simplesmente por água pura num atleta que pegou e perdeu muito líquido, inclusive porque quando você dá líquido para a pessoa, você não dá líquido puro, água pura, você vai dar um soro, seja um soro glicossado, que é soro com açúcar, seja um soro misturado com algumas outras coisas, né? Por causa que para a água se manter dentro dos vasos sanguíneos é necessário ter moléculas que pegam e ajudem a atrair as moléculas de água para dentro dos vasos sanguíneos. Então, esse é o primeiro fato. E temos que lembrar que Baki tem toda essa questão do ultra exagero, né? Então, por isso essas quantias de água, né? Lembra que eu falo aquilo que é do mundo real que inspira Baki. Não que Baki seja o mundo real. São duas coisas diferentes, só que Baki bebe de elementos do mundo real para poder pegar e fazer suas aventuras. Prosseguindo então, uma outra coisa importante é que existe uma molécula no corpo humano chamada glicogênio, que é meio que uma forma compactada de açúcar que existe tanto no fígado quanto de músculo. E o que acontece é que dependendo do treino e do consumo de alimentos que você tem, você vai aumentar essa quantia de açúcar armazenado ou não, lembrando que o açúcar é uma das moléculas de mais fácil metabolismo pelo corpo humano, então é aquilo que dá aquele pique rápido de energia, tanto que várias vezes em treino tem aquela coisa de você pegar e tomar uma coisinha à base de glicose, algum tipo de açúcar no início, antes da atividade física, para você ter aquele up, para você pegar e fazer melhor a atividade, né? Então, se a gente pensar que ele acabou de sair de um exercício, que foi aquele combate, número 2, ele super ativou o fígado por causa que ele precisou pegar e eliminar aquela quantia de toxinas, então ele vai precisar repor essas reservas de glicogênio dele, por isso a quantia enorme de açúcar que ele foi colocado aqui. Lembrando que no vídeo anterior do episódio 2 eu detalhei todo o processo de eliminação de substâncias pelo Baki e como o Baki ele meio que assume o comando dos próprios órgãos internos dele pouco a pouco ao longo dessa temporada. Então nós vamos finalmente para o grande combate que tem nessa luta, que é do Kaku, o Kaiô Supremo. Lembrando ainda que a gente tem no dia 22 a 28 de junho um evento gratuito, virtual de ficção científica. Entra aqui embaixo, tem o link do evento aqui. Cliquem e se inscrevam, galera. Prosseguindo então, o Kaiô Supremo, o grande campeão de 100 anos atrás, versus um campeão que combina as técnicas de artes marciais de Kenpo com as artes marciais do Muay Thai na Tailândia. Curiosamente, existe um lutador real japonês que existiu que fazia isso, que é o Sawamura, e que a gente conhece no Brasil por causa do desenho animado que foi inspirado nesse lutador real, que é justamente Sawamu, o Demolidor. Então, ele era um mega campeão japonês realmente das artes marciais de karatê e ajudou a introduzir inclusive o kickbox, uma forma própria de boxe tailandês dentro do Japão, além de auxiliar a propagar o esporte em nível mundial, sendo realmente um super campeão com baixíssimo grau de derrota. Então, temos
Então, temos esses dois grandes componentes para se enfrentar, e o que a gente vê é que justamente o Kaiô Supremo, retornando àquela coisa que não é simplesmente o mais forte, mas sim aquele que consegue lidar melhor com os elementos do próprio corpo, do ambiente e do adversário, além da própria mente e da mente do adversário, que vai pegar e ganhar os combates. Então ele pega, faz o combate mais rápido e preciso para conseguir pegar e eliminar rapidamente o adversário, meio que como gastar o mínimo de energia possível para poder pegar e derrotar alguém. E nesse meio de gastar o mínimo de energia possível, você já vai entender, você já começa a especular então, considerando que ele tem mais de 100 anos, então realmente ele conseguiu fazer com que o corpo dele minimizasse o máximo possível os gastos de energia para pegar, inclusive não envelhecer no processo de a gente pensar. Então, vamos ver nos próximos episódios, inclusive depois temos pra frente uma luta de quase 2 episódios, né, do Kaku versus justamente o Yojiro Hama. Prosseguindo então o terceiro combate, onde temos a surpresa do Dorian, finalmente lutando contra um Kaiô, só que aqui a gente vê que a mente dele ainda não tá lá essas coisas, ele ainda tá se recuperando, e a gente pode pensar, né, que assim como o Baki foi trazido para esse torneio, não simplesmente pela força tremenda dele, mas como para acelerar o processo de recuperação dele ao alcançar novas técnicas de domínio sobre o próprio corpo humano com as artes marciais, a gente pode pensar que justamente o Sr. Oliva trouxe o Dorian pra lá pra poder pegar e ajudar no processo de recuperação mental dele de alguma forma. Tanto que é interessante que quando a gente vê, o Dorian basicamente ele é massacrado, ele quase não luta, não bate, etc. Mas ele realmente continua tendo a mente extremamente infantil dele, né? Só que ele ainda tem aquele físico gigantesco, né? Então o corpo dele realmente, ele só cai no chão e é derrubado quando ele pega e vai... Ele só é derrubado quando ele realmente luta contra um mestre de artes marciais, de tão forte que são os músculos, a pele, de toda a estrutura corporal dele, né? E podemos pensar também que novamente ele é derrotado o Dorian, né? Dorian dentro de um torneio, né? E podemos pensar até onde isso não faz o próprio processo de recuperação do Sr. Oliva para ele, meio que ensinando pouco a pouco a aceitar o processo de derrota. Lembrando que eu fiz um vídeo aqui sobre apenas como o Hector, que é outro dos 5 grandes assassinos, ele teve seu processo de transformação psíquica em que ele começou a aceitar a derrota. Depois, vem o vídeo lá, galera. Então, até que finalmente o lutador ele fica furioso com isso, né, achando que ele foi colocado para lutar contra um bebezão que não sabia combater, e chama por o próprio Sr. Oliva para poder pegar e lutar. E aí então temos a grande treta. O homem da pele de aço versus o desacorrentado. Bem, lembrando uma coisa importante, né, que o termo desacorrentado, ele não é meio que à toa, ele faz referência justamente, inclusive, ao filme Hércules Desacorrentado, que é um clássico de mais de 30 anos atrás do Hércules, novamente fazendo comparação, inclusive, com o físico do Sr. Oliva, com o físico, inclusive, basicamente de um herói grego. E a gente pensar essa questão de pele de diamante, não é incomum nas técnicas de marciais a gente ter formas de você pegar e controlar a rigidez e a distribuição de golpes no corpo humano para poder pegar e absorver combates. Mesmo dentro do wrestling, as técnicas de combate de luta livre, uma das primeiras coisas que você aprende, apesar de serem só lutas de exibição, e mais precisamente por serem lutas de exibição, é você treinar o corpo para absorver o impacto de todo e qualquer tipo de golpe nas mais diversas posições, de forma que você absorver, distribuir e minimizar o máximo possível de dano, para assim você pegar e realmente fazer só demonstrações de combate, sem pegar e ser uma coisa realmente para pegar e machucar o oponente, nem se machucar no processo. Então temos finalmente o homem do corpo de diamante versus... Só que temos um pequeno detalhe. O próprio Sr. Oliva, o corpo dele
é desenvolvido, estruturado para os músculos funcionarem como uma super carapaça contra o combate. Então, teoricamente, as técnicas dos dois têm certo grau de similaridade, só que temos uma quantia muito maior e absurda de músculos no corpo do Sr. Oliva. E o Sr. Oliva tem uma segunda coisa, que é um apetite voraz por conhecimento, inclusive dentro do próprio combate. Como inclusive foi mostrado no seriado anterior, onde ele tem uma biblioteca imensa que ele gosta de absorver uma quantia enorme de absurda de informações, ele vagueia loucamente pela internet de forma estruturada, e no meio do combate ele sempre busca entender e absorver continuamente novas técnicas. Então é aquela coisa que realmente corpo são, mente são, Sr. Oliva. E nesse processo a gente vê que realmente eles são dois adversários, um é de nível semelhante dentro desses aspectos, só que, como eu disse, ele tem essa questão psíquica dele, e número 2, a gente tem que pensar, existe uma coisa muito interessante, que o corpo humano, quando ele está sob estresse, sobre o ápice da adrenalina, a tendência dos músculos é ficar extremamente rígida, formando uma carapaça para pegar e proteger o corpo humano, minimizando a perda de sangue e minimizando o alcance de golpes no corpo interno. Tanto que tem um vídeo que eu falo chamado A Ciência Secreta de Kengan Ashura, no qual eu detalho tudo isso. Então, logo depois de ter pego e depois de alguns minutos de ter começado o combate, o corpo do Doyle já está sob efeito de adrenalina, então o corpo dele, que já é super forte, está ainda mais enrijecido e protegido do combate. O que leva ele logo em seguida a pegar e conseguir ficar basicamente quase invulnerável aos golpes do adversário e finalmente pegar e derrotar ele. Né? E assim temos a entrada surpresa do próprio Sr. Oliva dentro do torneio e mostrando que realmente estamos falando de pessoas com níveis absurdos de poder e não com uma diferença tão grande de um adversário para o outro, mas sim que realmente todos, utilizando as mais diversas formas e além do próprio músculo puro, têm capacidade absurda de combate, e que não é apenas a força pura, mas como você combina essas formas técnicas que você vai pegar e definir o campeão de cada luta. O que vocês acharam desse episódio? Comentem aqui embaixo, compartilhe com seus amigos e até o episódio 4!